Se você já viu alguém publicando algo sobre o Bolsonaro na internet, sobre o Jair Bolsonaro, ou você publicou algo sobre ele, ou se você já defendeu alguma ideia e tal, ouviu alguém defender, não raramente você vai ver uma outra pessoa aparecer com alguns argumentos mais ou menos assim. O que Jair Bolsonaro fez como deputado federal para o estado do Rio de Janeiro? Se ele é tão bom assim, por que o Rio de Janeiro está uma merda? Se ele é tão eficaz na segurança pública, porque a segurança do Rio de Janeiro é lastimável, e algumas coisas acerca disso, tá? Esse aqui é um vídeo que eu não vou detalhar as propostas do Jair Bolsonaro, nem o que ele fez esses anos de Congresso. Eu vou fazer isso no outro vídeo, tá? Inclusive trazendo propostas de lei que não foram aprovadas pelo Congresso, porque eu não sei se vocês sabem, mas o deputado federal, ele apresenta o seu projeto de lei e esse projeto ele vai em votação para os demais parlamentares votarem, né? Ele não consegue autoaprovar o seu projeto. Se fosse assim, cada parlamentar ia criar leis absurdas, né? Então, passa pelo crivo de todo mundo ali, tem que ter a maioria, dependendo da lei. Então, assim, são poucas leis mesmo que foram aprovadas, né? Que vieram de projetos aprovados, projetos apresentados pelo Jair. Inclusive, mesmo com a aprovação do Congresso, pode chegar até o presidente e o presidente vetar essa lei. O Congresso pode ou não derrubar o veto. Tem um exemplo que é de uma lei, eu não me recordo exatamente o teor dela, mas se eu não me engano, era a lei que permitiu o porte de arma para agente penitenciário. Se eu não estou enganado, essa lei, né, apresentada pelo Jair Bolsonaro, foi aprovada pelo Congresso, né, uma lei importantíssima, e a Dilma Rousseff vetou. Cerca de 3 meses depois, ela editou uma medida provisória com o mesmo teor da lei. Para quê? Para ficar como se ela fez aquilo e não o Jair Bolsonaro. Enfim, isso aí eu vou detalhar num outro vídeo. Aqui eu quero só explicar e desmantelar esse argumento, né, de que o Jair Bolsonaro não fez nada pelo Rio de Janeiro quando era deputado. Isso aí, primeiro, é uma besteira. As pessoas que argumentam em cima disso ou são ignorantes quanto ao assunto, ou é mau caratismo mesmo, são mau caráter, ou a mistura das duas coisas, né? Tem ignorância quanto ao assunto e é mau caráter, utiliza isso como argumento, porque não tem outros argumentos, tá? Por que isso? O deputado federal, ele sai por um estado, recebe o voto dos eleitores desse estado para se eleger, mas ele é um deputado federal. Então ele vai legislar, criar leis que vão valer em âmbito federal. O deputado federal não vai criar uma lei específica para um estado. Ele vai criar leis que vão valer para todo o território nacional. Leis federais, né? Então, por exemplo, um deputado do Rio de Janeiro, se ele for federal, ele vai legislar em âmbito nacional, em âmbito federal. Se ele for um deputado estadual, aí sim ele vai legislar em âmbito estadual dentro das competências. Se ele for um vereador, vai legislar em âmbito municipal dentro das competências. O vereador e um deputado estadual não podem, por exemplo, criarem uma lei penal. Não podem fazer com que um crime deixe de ser crime, ou aumentar a pena ou diminuir a pena de um crime, colocar uma qualificadora. Eles não podem criar um crime novo. Isso aí somente o Congresso, né? Somente em âmbito federal pode ser feito isso. E existem mais matérias que só podem ser legisladas, né, em âmbito federal. Então, veja bem, o Jair Bolsonaro, meus amigos, nunca foi deputado estadual. Ele foi vereador do Rio de Janeiro por 2 anos, né, do município, e desde então é deputado federal, tá? Ele não vai legislar em âmbito estadual, tá? É óbvio que ele vai apresentar projetos, né, em âmbito federal que vão refletir em todos os estados do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Mas ele não vai criar algo específico para aquilo lá. Inclusive, ele nunca foi do poder executivo. Então, se a segurança do estado está ruim, é muito por culpa dos governantes, dos membros do poder executivo, do prefeito do Rio de Janeiro, dos prefeitos dos municípios e, sobretudo, do governador, dos governadores, né? Temos aí um grande exemplo do nosso queridíssimo Sérgio Cabral, que hoje está, né,
quatro paredes ali, vendo o sol nascer quadrado, criminoso, bandido. Ele sim é culpado por essa merda que tá o Rio de Janeiro aí. Eu vi uma notícia hoje que nas últimas 24 horas, se eu não me engano, eu vi no Antagonista, mais de 30 tiroteios em 24 horas, mais de 30 trocas de tiros. Isso aí é um absurdo, cara. É uma guerra. Isso aí é uma guerra. É uma guerra, tá? Uma guerra em que só um lado é armado, que são os dos bandidos, o cidadão de bem não é armado. Uma guerra onde o policial ele não tem todos os mecanismos para combater o crime, que são devidos, inclusive mecanismos judiciais, dispositivos legais, né? Não tem estrutura básica e é uma guerra. Se o Rio de Janeiro está quebrado, meus amigos, é poder executivo em âmbito federal que quebrou o país, né? O governo aí dos nossos queridíssimos petistas, e também antes já, da época do PSDB, foi um governo bosta também. O PT fez a mesma merda do PSDB em maiores doses, é o que fala o Paulo Guedes, mas o governo do PSDB foi uma merda também, tá? Infelizmente, na época, eu acho que se tivessem colocado o Enéas como presidente, hoje a gente estaria bem melhor. Mesmo que o Enéas não tivesse ideias liberais na época, mas mesmo sendo um nacionalista, com as ideias que ele tinha, com a seriedade e capacidade dele, hoje o Brasil ia estar muito melhor do que essa merda que se encontra aí, que é culpa dos governantes em âmbito federal, do Congresso, sobretudo por anular grande parte dos atos dos bons parlamentares que a gente tem, que eu digo ao Bolsonaro, que apresentou mais de 600 projetos, contando com as devidas emendas, teve 3, acho, aprovados, né? Tirando os que foram vetados pelo presidente. É culpa do governador, dos governadores do estado, poder executivo do estado, mas a gente não pode culpar um parlamentar, um deputado federal, pelo que ocorre no estado dele. Quem faz isso é ignorante, é mau caráter ou as duas coisas juntas, tá? Então, até acabou ficando um pouco mais longo esse vídeo do que eu queria que ficasse. Eu achei que ia ser bem mais rápido, mas é porque eu tô indignado mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo trazendo algumas das melhores propostas do Jair Bolsonaro para vocês verem a capacidade dele, tá? Mas eu espero que vocês compreendam que se o Rio de Janeiro tá uma bosta, não é por culpa dele, tá? É por culpa de muita gente aí, e se existe um grau de culpabilidade que deve ser atribuído a ele, é muito pequeno comparado aos demais, mas é muito pequeno. Se existe, se existe, tá? Então se inscreve aqui no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo, tá? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que usa esse argumento, para quebrar o argumento dele, para ele enxergar também e entender, porque ele pode ser, às vezes, um cara mau caráter, mas muitas vezes ele pode ser um cara de bom caráter que só está mal informado, né, que vai fazer parte de crer em ignorância, no sentido real da palavra, que é o desconhecimento do fato, tá? Então, manda esse vídeo para ele compreender e, quem sabe, não assistir o meu outro vídeo que eu vou fazer posteriormente, trazendo algumas das propostas do Jair. Beleza? Valeu!